Quantos estão animados, digam amém. Aleluia, eu também estou muito animado, né? Toda quarta-feira nós temos pessoas sendo desafiadas, mas ao mesmo tempo nós temos colhido testemunhos maravilhosos, amém? Só dando uma explicação, o culto hoje não está sendo transmitido, a gente teve um problemazinho na internet, mas está sendo gravado para ser postado amanhã. Então você que vai nos ouvir aí, né? Através do vídeo, também queria que você ficasse atento às instruções, porque esse domingo vai ser um domingo muito, muito, muito especial, amém? Nós vamos ter um culto pela manhã. Nós estamos numa série chamada Enraizados. É uma série que vai nos ajudar a ter as nossas raízes espirituais inabaláveis, né? Como o Salmo 1 diz, que é aquela árvore plantada à beira do riacho. Então nós vamos estar falando sobre isso de manhã, vai ser um culto tremendo. E à noite nós reservamos para ser um culto para a família. Na verdade é um culto profético, é uma proclamação profética. Você pode repetir isso comigo? Uma proclamação profética. Nós vamos profetizar que você e toda a sua casa estarão aos pés da cruz. Amém? Você vai seguir bem o projeto de Deus para a prosperidade, sabe, querido, espiritual, para a prosperidade emocional, para a prosperidade econômica da sua família. Nós vamos profetizar sobre a sua casa. Então será um domingo muito especial. Nós vamos nos sentar, se você quiser ter uma ideia mais tranquila, mais clara do que como vai ser a organização, nós vamos nos sentar como nós fazemos na virada do ano. Vamos nos sentar em família, porque nós teremos momentos muito especiais nessa proclamação profética. Só para dar uma instrução básica, nós vamos ter as pessoas que vão estar na recepção, os casais estão todos organizados para receber você e sua família. Então, quando você chegar lá, logo ali na entrada, queria que você indicasse, se não for você, a pessoa responsável por essa família, alguém que vai estar, sabe, assumindo o sacerdócio dessa família durante o culto. Por quê? Porque nós queremos entregar um frasco de óleo logo na entrada, para que no momento específico, quando nós formos orar pelas famílias, essa pessoa possa ungir sua família. Amém? Deu para entender? Passo 1, né? Quando você passar pela recepção, receber o seu vidrinho de óleo, nós vamos estar aqui fora com um painel muito lindo, muito especial, onde nós precisamos que você se dirija com a sua família para uma foto oficial. Então, nós vamos tirar uma foto oficial, porque nós, no próximo culto da família, que é em maio, nós vamos ter um grande painel com a sua família, com a família das pessoas que participaram do culto. Então, quando você chegar, você vai ser encaminhado para a foto oficial com a sua família, nesse painel. Os fotógrafos da igreja, né? Esse batalhão aí da mídia aí vão estar apostos. Um casal, Midian e Rafael, vão estar coordenando. E aí sim, você agora vai passar por um outro momento, que é o protocolo da Covid. Pastor, que horror! Pois é aquela questão de aferir, né, sua temperatura, álcool gel e tudo que a gente precisa fazer para entrar aqui nesse lugar. Bom, quando o cronômetro der o start, iniciar o cronômetro, vai haver um instrumental chamando a igreja para se posicionar. Então você vai ficar atento, amém? Quando o cronômetro startar e você ouvir a banda tocando, você vai saber que aquele momento você tem 5 minutos para se organizar com a sua família, porque nós vamos começar um culto de uma forma, sabe assim, impactante. Eu tenho certeza que você será impactado, será abençoado do começo ao fim. Então eu não vou te contar a programação, porque não tem, né? Não tem o cara de estraga prazer, mas será uma programação muito especial, e do começo ao fim, você certamente vai entender o propósito de uma igreja que é uma família para pertencer. Então, só para você ter essa ideia, quando terminar tudo, aí você pode, o painel vai ficar montado, amém?
E aí você pode, com o seu celular, tirar foto com a sua família, como você quiser. A gente vai tentar organizar aqui fora para não ter muita aglomeração, mas a primeira foto é a foto oficial, para que a gente possa montar o painel para a sua família. Tá bom? Vai ter um momento que nós vamos dirigir uma oração profética, que vai ser ministrado. Então a gente vai estar dando as instruções, porque vai ser um culto para mudar a sua família esse ano. Amém? Um culto para tocar a vida da sua família esse ano. Pastor, se a minha família não puder estar aqui, então traga foto da sua família, porque nós vamos orar junto com você, nós vamos fazer um ato profético, e isso vai ser importante. Amém? Você profetizar que você e toda a sua casa servirão ao Senhor, estarão aos pés da cruz. Esses cultos, eles vão acontecer durante esse ano. São 4 cultos em todo mês que tiver o 5º domingo. Então, como nós temos 4 meses com 5 domingos, janeiro, maio, se eu não me engano, agosto e outubro, depois a gente vai conferindo, mas serão cultos específicos e proféticos para estarmos ministrando sobre as famílias. Vamos ter nós vamos ter muita atividade para as famílias esse ano, mas esses cultos, eles são pontapé inicial e profético para isso. Amém, queridos? Amém? Então, pastor, se eu não conseguir fazer inscrição, bom, aí você vai reunir essa sua família na sua casa, amém? E você também vai nos acompanhar pela fé na hora da ministração e da unção. Pastor, então eu não vim para a igreja, não recebi o frasquinho de óleo. Ok, então você vai pegar uma taça com água, nós vamos orar, e aí o importante não é o elemento, o importante é que você creia que você está profetizando sobre a sua família. Amém? Então a gente vai organizando isso. Se você não conseguir fazer inscrição, parece que já encerrou as inscrições, mais de 350 pessoas já fizeram inscrição, mas de qualquer maneira você não vai deixar de participar. Hoje nós estamos sem internet, mas a gente tem uma internet cabeada própria para a igreja, amém? Não é dividida com ninguém. Então amanhã a gente vai estar resolvendo isso, domingo vai estar tudo pronto em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé só um pouquinho. Nós vamos iniciar Vozes que Clamam. Hoje nós temos 2 irmãs fantásticas, são obreiras da igreja, estão sempre envolvidas em muitos ministérios, um pequeno grupo, e elas vão começar a ministrar. Primeiro eu queria chamar a nossa querida Daniele. Você pode aplaudir pela vida da Daniele. Amém? Amém. Aleluia. Daniele todo mundo conhece, Daniele do Sidney. Amém? Pode vir. Eu vou só pedir o pastor Compam para trazer um lencinho desse. Nós vamos orar pela Dani. Ela nunca ministrou assim. Ela no começo estava nervosa, isso há 2 meses atrás, agora não, com certeza, absoluta, amém? Ela tem sua história para contar, o que Deus colocou no seu coração, mas ela está em casa, amém? Quantos pertencem à família da Daniele aqui? Diga amém. Então estamos em casa, se sinta no PG, né? Seria mais fácil chamar o Sidney, né? Porque ele está acostumado, está falando, né? Por isso que eu não chamei. Porque esse é um momento em que a gente vai quebrando alguns paradigmas, né, que a gente às vezes estabelece. Não tem necessidade, porque Deus é tremendo. Então vamos estender as mãos para cá. Senhor, muito obrigado pela vida da Dani, muito obrigado pela irmã preciosa que ela é. Obrigado pela obreira preciosa do Senhor que ela é. Obrigado, Senhor, pela consolidadora. Obrigado, Senhor, ó Deus amado, por essa evangelista. Deus que gosta de trabalhar nos bastidores, no anonimato. Deus que é também uma mãe, que é também, Senhor, ó Deus, uma esposa. Deus, e que é uma filha amada do Senhor. Deus, que essa noite ela fique à vontade e que ela, Senhor, ó Deus, realmente se sinta em casa para compartilhar o que o Senhor tem colocado sobre o seu coração. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor?
Boa noite. Eu quero desejar a todos uma noite abençoada e que o Senhor possa falar através da minha vida. Estar aqui em cima, para mim, é um grande desafio. Quando o pastor me chamou, eu realmente pensei que eu não ia conseguir estar aqui. Tive muito medo, vergonha de subir no altar, de segurar o microfone, de falar na frente de muitas pessoas. Mas eu sempre falei para o Senhor que tudo que Ele me colocasse para fazer, eu ia fazer. Então, eu não poderia dizer não para o Senhor, né? Então, eu decidi dizer sim, e eis-me aqui, que o Senhor possa falar através da minha vida. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo em Provérbios. Provérbios 3. É o versículo 5 e o 6. Amém? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo faz parte da minha vida, da minha história. Eu cresci num lar evangélico, minha mãe desde pequenininha me levava para a igreja. Eu fui uma criança bem ativa na igreja, uma adolescente, mas aos meus 17 anos eu engravidei, tive a minha filha e comecei a me afastar do Senhor. Tudo aquilo que eu vivi quando criança, quando eu cheguei na fase adulta meio que forçada, né? Eu acabei esquecendo aquilo que eu vivi na igreja, quando criança e adolescente. E tive 6 anos da minha vida afastada do Senhor, tentando fazer do meu jeito, tentando vencer as minhas lutas da minha forma. Eu era muito jovem, com uma criança pequena, com uma família e sem saber como fazer, né? Sofri bastante com os meus erros, né? Tentando acertar. E depois dos 6 anos afastada do Senhor, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração de que eu precisava retornar. Foi quando eu comecei a caminhar, minha filha tinha 6 anos, e a gente começou a caminhar numa igreja lá na Pavuna. Eu já morava aqui em Éden, e a gente começou a caminhar nessa igreja. E eu fiquei 3 anos lá, sendo que era distante, eu tive muita dificuldade, depois que a Letícia foi crescendo, para poder me locomover com ela, pagar passagem, ir para longe, e eu comecei a orar. Pedi a Deus que me colocasse num lugar próximo da minha casa e que eu pudesse, nesse lugar, estar podendo fazer muito mais, não somente sentar, ouvir a palavra e ir embora. Eu queria fazer parte, eu queria poder ajudar naquilo que o Senhor colocasse no meu caminho. Foi quando eu passei nessa rua e eu falei assim para ela, eu falei: filha, hoje a gente vai vir conhecer essa igreja. Aí ela falou assim: eu não quero vir, eu não quero ir na minha igreja, eu não quero ir nessa igreja. Eu falei: a gente vai vir. E era numa quarta-feira e quando eu entrei, ela já foi para as crianças, né? E eu sentei naquele cantinho ali e o pastor estava ministrando o Sermão do Monte. E as cadeiras eram brancas, o altar era mais alto. E o pastor sentou na escada e fez com que todo mundo puxasse as cadeiras e ficasse pertinho dele, que ele conversaria, ele nem estaria pregando, ele estaria conversando sobre Jesus. E aquilo me impactou muito, trouxe uma paz para o meu coração e eu falei assim: aqui que eu vou ficar. E quando a minha filha saiu, ela falou: mãe, eu quero voltar domingo porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E nós começamos a caminhar aqui. E aqui o Senhor foi trabalhando muito na minha vida, na minha área sentimental, na minha vida como família.
eu tive um primeiro relacionamento com o pai da minha filha que foram 14 anos bem difíceis, né? Ele nunca se converteu, ele não caminhava comigo, eu sempre estive sozinha aqui com a minha filha, mas eu nunca desisti. Eu sempre soube que o Senhor poderia transformar a minha história. E essa palavra veio para mim no momento que eu estava muito triste, no momento de muita tribulação. E no momento do louvor, que a gente estava adorando, eu somente chorava e reclamava ao Senhor nos meus pensamentos. E uma irmã que estava sentada na minha frente virou para trás e me entregou um bilhete. E nesse bilhete estava escrito o meu nome e lá estava dizendo que o Senhor, Ele estava cuidando da minha casa, que o Senhor mudaria a história da minha vida, que Ele revelaria os desejos dEle para a minha vida e que todos os meus sonhos o Senhor ia realizar. E me deu essa passagem. Aí eu pensei, bom, agora vai tudo fluir. Tudo que eu peço ao Senhor vai acontecer. Mas não foi assim. Ainda foram alguns anos de muita batalha, de muitas batalhas e chegar ao ponto de que eu não aguentava mais, eu não tinha mais forças para poder vencer. E o Senhor me mostrou e falou ao meu coração de que tudo que eu queria já estava pronto. O Senhor estava pronto para me entregar. Mas a pessoa que estava ao meu lado precisava querer aquilo. Ela precisava desejar no coração dela também mudar a história da família dela, né? Eu não podia fazer isso sozinha. Foi aí que eu decidi me separar e ficar sozinha. E eu fiquei durante 1 ano sozinha. Vinha para os cultos, participava de todas as coisas que tinha na igreja. Eu sempre ocupei o meu tempo, sempre fui muito ativa na igreja, porque isso me trazia paz, isso me trazia alegria, isso renovava a minha força, me trazia esperança de que o Senhor poderia fazer. Vendo Deus agir na vida de outras pessoas, eu continuava confiando que o Senhor ia mudar também a minha história. E eu fiquei durante 1 ano nesse processo, o Senhor curando as minhas feridas, tratando o meu emocional, até que Deus preparou uma outra pessoa para mim. Ele sempre foi daqui da igreja, eu conheço a família dele muito antes de ter alguma coisa com ele, nunca me encontrei com ele na casa dele. Todas as vezes que eu fui lá, eu participava de uma célula, que era na casa, que agora é da minha sogra, e eu nunca o vi. Mas eu acredito que Deus estava me escondendo, né, me guardando, e dele também. Foi quando nós começamos a conversar e eu tinha muito medo, porque eu tinha uma filha adolescente, agora com 14 anos, e orei muito, pedi muito a Deus confirmação na palavra de que realmente aquilo era algo que Ele estava me entregando. E o Senhor me confirmou todas as vezes. E eu louvo a Deus porque eu tive o discernimento de ouvir a voz do Senhor e obedecer. E hoje nós estamos juntos, estamos casados, nós já estamos 8 anos juntos, vamos fazer 6 anos de casado esse ano. E o Senhor também fez com que eu aprendesse a amar e ser amada de uma maneira muito diferente, que eu nunca imaginei que poderia ser. E aí, quando chega no final do ano, o pastor veio e me chama para trazer essa palavra, de trazer o meu testemunho. E eu fiquei pensando, eu não sei nem o que eu vou dizer. O que eu vou falar? Aí o pastor deu uma dica, fala de quando você se converteu. Mas eu, muito nervosa, não sabia mesmo o que dizer e, na verdade, eu sempre tive muito receio de contar o meu testemunho, de não saber expressar o que eu passei e as pessoas entenderem diferente do que eu queria que elas entendessem.
mas Deus me fez entender que não sou eu que digo nada, a gente fala e o Espírito Santo que trabalha na vida de cada um. E quando foi em dezembro, o meu esposo ficou doente, né? Ele pegou o Covid, na verdade nós dois ficamos doentes, e ele ficou muito mal, teve que ficar internado no hospital, e eu tive que ficar em casa sozinha, porque doente, quem poderia ficar comigo? Ninguém poderia ficar do meu lado naquele momento, porque eu poderia contaminar outras pessoas, e eu fiquei 7 dias em casa sozinha. E no primeiro dia que eu deixei ele lá no hospital e voltei para casa, eu sentei no meu sofá e orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu não quero ficar sozinha aqui. Eu sei que o Senhor está aqui comigo, mas eu preciso sentir a Tua presença de uma maneira diferente, que preencha todo esse medo que eu estou. E assim o Senhor fez. Todos os dias que eu estive sozinha na minha casa, eu não me senti só, porque eu senti a presença do Senhor ao meu lado o tempo todo. Mas como ser humano, né, eu tive medo de perder o meu esposo. Ele estava no hospital e eu não sabia o que estava realmente acontecendo, eu não podia vê-lo. E quando foi numa quarta-feira que ele foi transferido, eu voltei para casa de novo, muito triste, muito abalada, e de novo eu sentei no meu sofá e clamei ao Senhor. Falei, Senhor, eu fiquei muito tempo, né, num relacionamento que me fez sofrer. Agora o Senhor me deu uma pessoa para estar ao meu lado, para eu ser feliz, para eu estar podendo fazer a obra, ter alguém do meu lado para poder fazer aquilo que o Senhor sempre quis que eu fizesse. Não leve ele embora, não. Eu sei que ele é seu. Antes de ser meu, ele é seu. E se o Senhor quiser levar ele, o Senhor pode. Mas, por favor, não me deixa aqui sozinha, não leva ele, não. E a minha oração foi assim, e eu louvo a Deus porque ele se recuperou, voltou para casa. E hoje nós podemos, mais uma vez, caminhar junto e fazer tudo aquilo que o Senhor ainda tem muito para fazer através de nós. Esse momento de estar conversando com os irmãos não é o que realmente eu desejo, eu gosto mesmo dos bastidores, igual o pastor falou, de estar conversando com os irmãos mais pertinho, mas eu sei que Deus sempre faz aquilo conforme é necessário ser feito. Então eu sei que se eu estou aqui hoje, eu sei que tem alguém que precisa ouvir o meu testemunho, né? Então, se a gente confiar no Senhor e não se apoiar naquilo que a gente entende, mas sim naquilo que o Senhor sabe, porque Ele é sábio e tudo está no controle das mãos dEle, Ele endireitará todas as nossas veredas. E tudo aquilo que a gente acha que é impossível de acontecer, o Senhor realiza. Eu vivo isso e eu sei que muitas coisas ainda eu vou viver na presença do Senhor. Amém? Eu agradeço muito a oportunidade, peço perdão pelo meu nervosismo, mas que o Senhor abençoe a vida de cada um, que tudo aquilo que vocês orarem e colocarem diante do Senhor, o Senhor possa ouvir e trazer a resposta. Continue confiando em Deus, caminhando ao lado dEle, porque é o único caminho que nos leva à eternidade. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Dá para pregar domingo à noite. Eu sou um pastor coruja, assim, né? E aí um dia uma pessoa do trabalho dela me parou e disse, olha, você tem crente de verdade naquele lugar, hein? E aí eu fiquei muito feliz, porque eu estava orando junto com o pessoal da rede, conversando, e é um dos projetos que a gente precisa entender, que o evangelho tem que começar em casa. Mesmo que no meio da trajetória do processo, como aconteceu com a Dani, ela possa ter desviado, possa ter passado um tempo fora,
experimentou, infelizmente, as consequências desse desvio, dessa saída de caminho, de trajetória, mas o que ela aprendeu na infância, na adolescência, voltou como raiz para a vida dela. Então, quando eu pensei na Daniele, eu pensei muito naquele testemunho que eu recebi de você, entendeu? Da pessoa que dizer, você tem crente de verdade ali naquela igreja, e falar dela como uma pessoa que trabalha junto e que tem visto realmente um testemunho que não precisa ser publicado, nem tocado trombeta, simplesmente evangelho dia a dia, amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus pela vida dela. E o Sidney que voltou. Amém? Graças a ela. Ficou com medo, viu, Sidney? Mas nós oramos muito, 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 né? Porque Deus certamente deu você como um presente para ela. E eu conheço a sua história todinha, acompanhei. Sei que ela é um presente para você também. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua filha. Eu sei que foi um desafio muito grande, mas eu te agradeço porque ela foi muito bem e edificou muito a nossa vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre ela todos os dias, sobre o Sidney, sobre a Daniele, sobre Senhor Deus amado, Senhor, toda a sua família, todos os seus projetos, Pai, que de forma maravilhosa, Senhor Deus, ela possa ver a construção dos seus sonhos, em nome de Jesus. Abençoa a Letícia, Deus amado, que a Letícia possa se renovar no Senhor e voltar a apaixonar-se pelo Senhor. Nós abençoamos a vida dos teus filhos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Obrigado, Dani. Aleluia. Agora, nós vamos chamar uma outra irmã para complementar. E eu já queria que você aplaudisse a vida da Elione, queria que ela viesse para cá. Amém? Aleluia! Glória a Jesus! Pena que está acabando, quarta-feira que vem é a última dupla, amém? Sabe, a Daniele estava falando uma coisa, e sabe, Daniele, eu, assim, sinto uma falta enorme daquelas cadeiras brancas só por causa disso. Essas são melhores, são mais bonitas, mais confortáveis, mas aquelas brancas a gente tirava do lugar, a gente juntava, fazia uma roda, e eu me lembro desse projeto do Sermão do Monte, porque todo ele foi ministrado sentado mesmo. A gente sentou todo mundo em volta, eu sentei aqui no chão e nós conversamos sobre as doutrinas básicas do Evangelho, né? Eu acho que a gente pode incluir, claro, não dá mais para fazer assim, mas incluir o Sermão do Monte na nossa próxima Escola da Fé. E eu acho que vai ser muito bom. Fala de perdão, fala de tudo, divórcio, perdão, julgar o outro, e isso vai ser muito bom. Você está legal, tranquila? Amém? Vamos, creio que sim. Amém. Vamos estender as mãos para cá, em nome de Jesus. Pedir o pastor mais uma vez um favorzinho de trazer, que eu esqueci de... já está? Então tá bom. Paizinho querido, muito obrigado pela tua filha. Deus, muito obrigado pelas obreiras que o Senhor tem colocado nesse lugar. Deus, que ela também sinta, Deus amado, o conforto de estar em casa, no meio da sua família, dos seus irmãos. Deus, que ela fique à vontade, que o teu Espírito, Senhor, Deus, possa conduzi-la de maneira, Deus, que cada um que está aqui hoje possa sair daqui inspirado a servir o Senhor. Eu abençoo a tua filha, abençoo Senhor Deus, a sua família, e que seja uma noite extraordinária em nome de Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Amém? A paz, igreja, boa noite. Eu acho que eu estou tranquila, mas meu coração está que está. Mas vamos lá, né? A gente tem que fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado. Eu não estou aqui por mim mesma, né? Porque Deus sabe que por mim mesma eu nem estaria aqui. Mas quando o pastor me fez esse convite, eu lembro que eu estava estudando, e quando eu olhei, eu falei, Fábio, acho que meu coração parou. Ele falou, o que foi? Eu falei, olha a mensagem que eu recebi. E aí ele falou, é o casal? A preocupação dele se era o casal. E a pastora falou, não. Aí eu falei, não. Ele, calma, amor, vai dar tudo certo. Eu falei, pois é. Mas vamos lá, né, fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 15, versículo 8.
palavra de Deus diz assim: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma e não acende a candeia, varre a casa e procura com diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma, a qual eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, igual modo, há júbilo diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Essa palavra, ela fala muito ao meu coração, né? Eu sempre achei que a palavra que se referia era o filho pródigo, mas essa palavra, ela falou muito ao meu coração. Eu, assim, quando eu fui chamada para vir aqui trazer uma palavra, meu testemunho, a princípio, eu não tinha nada, só um versículo, mas eu também, assim como o Sidney e a Dana, eu também tive a Covid, e eu fiquei muito assustada. Eu me lembro que eu precisei até ligar para o pastor, porque eu achava naquele dia que eu ia morrer. E eu cheguei assim na porta do quarto e falei para meu esposo: amor, acho que eu vou morrer, porque meu coração está muito acelerado e eu estou com muita falta de ar. Mas ali o Senhor foi me tranquilizando, e eu fui respirando e falei: Senhor, não deixa eu morrer não, lembra que eu tenho um propósito. E aí eu fui buscar a palavra, eu fui estudar, fiquei durante 14 dias realmente trancada, porque meu esposo não podia ter contato, a minha sogra é muito idosa, e eu fiquei ali muito mal, mas como a Daniele também, não me senti sozinha. E essa palavra, esse texto aqui, ó, não acende a candeia e varre a casa. Aqui a palavra de Deus vai dizer que ela, ao ter perdido a dracma, ela acendeu a luz e varreu a casa. E assim, na nossa vida não é diferente, irmão. Eu vou contar um pouco do meu testemunho para vocês entenderem como tem a ver com a palavra. Eu nasci no Evangelho, meus pais são assembleanos, minha mãe também, diaconisa da Assembleia de Deus, e eu nasci na igreja. Só que durante a minha adolescência, na época que eu era evangélica, eu fui crescendo muito bem, eu fazia parte das crianças, ouvia a palavra, mas quando eu cheguei na minha adolescência, as roupas que eu usava começou a me incomodar, porque eu usava uma saia muito longa. Meu pai é assembleano daquele até hoje, minha mãe também. E a saia era muito grande no pé, não podia cortar o cabelo, não podia usar brinco, não podia fazer nada. E aquilo começou a me incomodar, muito nova, e aí muita coisa acontecendo, eu vendo minhas amigas cortando o cabelo, e eu achava que eu só seria feliz se eu usasse uma calça comprida, eu só seria feliz se eu usasse uma blusa de manga, eu só seria feliz se eu furasse a minha orelha. Mas eu cresci naquela ansiedade, muito, muito nova, eu logo comecei a trabalhar, comecei a, fazer coisas que meu pai não gostava. Eu cortava o cabelo escondido, eu prendia com grampo, eu enrolava a saia, e muito nova eu decidi sair da igreja. Eu saí da igreja, eu tinha 15 anos na época, e eu me lembro que eu queria ser feliz. E aí a primeira coisa que eu fiz foi cortar o cabelo, foi botar a calça comprida, e aquilo não me trouxe felicidade. E assim, a nossa alma, ela sempre anseia por substituir as coisas de Deus. A nossa alma é muito fraca, eu falo isso por mim mesmo, e eu queria ser feliz, e logo a saia, a calça comprida não me fazia feliz, o brinco na orelha não me fazia feliz, e eu sempre buscando a minha felicidade, a minha alma. Tem um livro do psicólogo Paulo César que diz, o nome desse livro é O Afeto que Alimenta. Ele fala que, da mesma forma que o corpo necessita de comida para se manter de pé, assim também a alma tem fome. Vou dar um exemplo para vocês: o mendigo, né? Quando ele tem fome, o que é que ele faz? O desespero dele é tão grande que ele vai aonde? No lixo, para saciar a fome. E a gente, muitas das vezes, para saciar a nossa alma, a gente começa a encher a nossa alma de lixo. E eu comecei naquela vida minha procurando, e logo a minha vida sentimental não começou a dar muito certo. Eu comecei a me sentir muito infeliz na minha vida sentimental. E logo comecei a procurar na macumba. Uma amiga minha falou: Eliane, vai na macumba que você vai ser muito feliz. Ele vai te dar um namorado maravilhoso. E eu fui na macumba morrendo de medo e não consegui. O máximo que eu consegui foi ficar mal. E assim eu fui a minha vida, irmão. Até que eu conheci o pai da Yasmin. E vivi com ele durante 15 anos. E quando eu o conheci, ele era espírita, macumbeiro, né, de Umbanda. E eu sabia que ele era, mas eu falava: nada a ver, minha família toda aquele, nada a ver, irmão.
Meu Deus do céu, destruiu a minha vida por muitos e muitos anos. E ali eu fui viver aquele nada a ver da minha vida, que durante 15 anos eu vivi com ele. Mas no meu coração eu sabia que ele não era certo. Eu vivia no meio que era muita, muita adoração a Satanás, porque quem vive nesse meio sabe como é que é. Era música, era imagem. Mas quando eu engravidei da Yasmin, foi quando eu comecei a sentir aquele impacto. Sabe, eu tive uma gravidez da Yasmin muito difícil, eu fiquei muito mal, muito mal. E quando a minha filha nasceu, ela nasceu doente. Ela nasceu com um probleminha no umbigo dela que não cicatrizava. E aí, para onde eu fui? Para Macumba. E ali a minha filha era rezada o tempo todo e nada melhorava. Até que um dia eu falei assim, eu pensando com ela tinha alguns meses, e minha mãe sempre falando, meus pais sempre falando. Meu pai e a minha mãe, eles nunca deixaram de falar do amor de Deus. Mas, às vezes, a gente está tão cego que a gente não consegue ouvir. Então, quando a minha mãe falava, aquilo me incomodava. Eu falava, só minha mãe. No fundo, eu não queria ser grossa com a minha mãe, mas eu falava, parece que só minha mãe, só o Deus da minha mãe, que é o bom, ninguém presta. Mas eu estava totalmente errada. E aí eu fui levando a minha filha e teve um dia que algo tocou no meu coração. E aí eu levei minha filha na igreja e apresentei ela. Eu falei assim, eu vou apresentar a minha filha, porque eu fui apresentada. E eu apresentei ela ao Senhor e eu lembro que eu voltei para casa e dali aquilo começou a me incomodar. E eu tomei uma decisão. Eu falei, olha, a partir de hoje a minha filha, ninguém coloca a mão. Não quero vovô, não quero vovó, não quero mãe disso, mãe daquilo. Ninguém vai colocar a mão nela. Só, irmão, eu não tinha ido à igreja, eu não tinha aceitado Jesus. Mas eu tomei a decisão, e às vezes a gente toma decisão errada, a gente trava uma batalha sem ter o apoio do Senhor. E eu falei, eu não quero saber mais disso, eu não quero mais falar com capeta. E eu, todo dia, quando eu chegava do trabalho, e tinha aquelas pessoas lá viradas naqueles troços ruins lá, e me falava, boa noite. Eu falei, eu não falo com capeta. Só que... porque eu já achava por eu ter sido crente, e ele até me ameaçava, falava assim, vou te pegar na esquina. Eu falava, se você for maior do que eu ainda era abusada. Eu falava, se você for maior do que o meu Deus, você vai conseguir. E assim, mas Deus tinha muita misericórdia, irmão, porque meu testemunho é muito grande, e eu passei muita peleja por querer com as minhas próprias forças. E aí eu comecei, dali em diante, ir para a igreja, mas só que eu não me firmava, porque eu não tinha força. Eu queria ir para a igreja só para receber, a verdade era isso, vamos ser sinceros. Eu queria libertação dele, eu queria libertação minha, mas eu não queria um compromisso com Deus, que é isso que faltava. Eu assistia o culto, eu chorava, e quando eu via que a minha vida não estava mudando, o que é que eu fiz? Eu falei, sabe uma coisa? Eu não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja. Eu fiquei 2 anos lá, 2 anos e um pouco, e eu saí novamente, depois de quase 18 anos fora, eu saí, não fiquei muito tempo. Mas hoje eu sei porque quando eu fiquei, porque eu não era liberta, porque eu só tinha um interesse com Deus, e Deus não quer interesse. Deus, Ele quer compromisso, intimidade, porque a palavra de Deus diz que os segredos do Senhor são para aquele que o busca. Não tem como o Senhor revelar os segredos, fazer nada, se a gente não quer buscar Deus, a gente só quer buscar aquilo para a gente. E aquilo me incomodou muito, eu saí, não quis mais, mas Deus é tão misericordioso. Eu falo assim, meu Deus, só Deus mesmo. Quando as pessoas viam logo no começo, eu chorando bastante, irmão, porque só quem carrega a cruz, que já viveu, sentiu na pele, é que sabe quanto Deus me livrou. E eu saí dali, fui embora, não quis mais, comecei a tatuar meu corpo, escondido dos meus pais, porque eu sempre tive, apesar de eu sempre ter sido casada, eu sempre tive muito respeito. Eu fumava, eu bebia, mas eu não permitia que meus pais via, porque eu não queria entristecer o coração dele, porque eu sabia que cada atitude minha errada, aquilo ele deixava eles triste. E eu me lembro que eu comecei a tatuar o meu corpo, falei, o corpo é meu, vou fazer o que eu quero, agora chega, eu não quero mais Jesus. Irmão, e eu lembro que eu fiquei nisso um bom tempo, uns 2 anos, mais ou menos. Até que um dia, eu vou correr com o meu testemunho, até que um dia eu estava em casa, só indo para balada, só indo beber, e um certo dia eu estava em casa. Eu já tinha encontrado o Fábio, meu esposo, a gente estava namorando, porque, assim, no começo eu não queria compromisso, né? A gente não queria compromisso, a gente só queria, tipo, você na sua, eu na minha, porque eu não quero compromisso nem com Deus, nem com ninguém. E, assim, eu estava na minha casa, né? Deitada, e eu ouvi uns tiros. Era muito tiro, muito tiro. E eu me lembro que eu me levantei, assim, devagar,
E quando eu cheguei na cozinha, tinha um homem enorme. Ele falou assim, abre a porta, abre a porta. Eu falei assim, não, não vou abrir não. Mas quando eu dei uma olhada para a janela da cozinha ficava encostada. O homem pulou. Quando o homem pulou, ele entrou dentro de casa e aquele tiro vai matar nós dois. Eu comecei a orar. Naquele dia eu lembrei de Deus. Lembrei que Deus existia, comecei a orar, entrei no banheiro, o homem entrou atrás de mim, e ele mandando cala a boca que vai morrer nós dois aqui. Eu falei, ai meu Deus, não me mata não, Senhor, se o Senhor não me matar, eu vou na igreja, eu prometo voltar. E aí eu fui na igreja, não, no mesmo dia, irmão, amanheceu o dia, e eu me lembro que quando aquilo acabou, que eu dormi orando, para você ter noção que a coisa foi tão tensa que eu dormi orando. Quando eu acordei, o homem estava deitado no meu sofá, enrolado com o meu edredom. Aí eu passei para o quarto correndo e fui dormir. Ninguém acredita quando eu conto, eu fui dormir. Aí quando eu acordei mais ou menos uns 3 horas depois, eu levantei o homem e falei, vai embora que eu preciso trabalhar. Aí ele ainda me fez levar ele na rua para ver se não tinha nada. Irmão, tinha tudo destruído, parecia que passou um furacão de tanto tiro. E ali eu falei, ai Deus, eu vou na igreja, mas no mesmo dia eu fui para a balada. E eu me lembro que quando chegou lá, era um aniversário, eu fiquei muito mal. Todo mundo dançava, todo mundo bebia, eu ficava parada assim, ó. E eu me lembro que meu esposo, na época a gente namorava, ele não foi comigo, ele até conseguiu uma foto lá que o pessoal tirava e eu estava parada assim, porque aquilo estava falando comigo, já era Deus. E aí eu prometi ir na igreja. Quando chegou no domingo, eu fui para a igreja. Aí eu falei com a minha sobrinha, vamos na igreja. Comecei a procurar a igreja, irmão. E eu me lembro que a primeira igreja que eu entrei, eu não gostei do pastor, me levantei e fui embora. Ninguém entendeu nada. Eu falei na minha sobrinha, tia, você falou que na igreja? Eu falei, eu não gostei do pastor, não gostei dessa igreja, vamos embora. Só, irmão, que a minha vida começou a ficar muito atormentada. Eu comecei a querer ir para a igreja, mas não tinha compromisso. Muitas das vezes eu entrava na igreja, eu assistia o culto, mas a minha vida continuava a mesma. Porque eu só queria era ouvir, aliviar a minha alma, chorar, desabafar. Eu não tinha remorso. Hoje eu sei que para a gente ter uma mudança, a gente não precisa chorar. Eu sempre falo isso com a minha filha, que às vezes a mudança, a gente quer a mudança, mas a gente precisa ter atitude junto com o querer. Não adianta só você querer mudar se você não tem atitude. E eu me lembro quando eu recebi o convite do Gil e da Lucimar para vir aqui, minha vida financeira estava toda destruída, o pai da Yasmin me ameaçava de morte, eu estava vivendo assim, atormentada, toda hora, trocando de endereço, e eu entrei por essas portas aqui. O Gil me chamou para o culto, eu falei, tá, eu vou mais uma igreja. Eu já tinha ido na igreja aqui em Ed, tinha ido em outras igrejas, tinha ido com o Fábio em outra igreja, mas eu não gostava de nenhuma, né? Acho que era Deus preparando uma igreja para mim. E eu me lembro que eu sentei lá naquele cantinho. Quando o pastor fez o apelo, eu não queria vir. Eu falei, não vou não. Yasmin, vamos. O Fábio me sacudia de um lado e Yasmin do outro. Eu não vou pagar esse mico. Eu só falava isso. Eu nunca fiz isso, eu não vou. Mas aí o pastor começou a falar, insistiu. E aí o pastor falou assim. Eu falei, meu Deus, só pode ser Deus. O pastor falou assim, tem uma mãe que está com uma filha que ela precisa ir muito. Aí Yasmin falou, mãe, é a senhora. Aí eu fui sair ali morrendo de vergonha, entrei. Aí eu me lembro que marcou muito quando eu subi ali em cima, que o irmão falou assim, tem alguém aqui que só veio receber uma oração ou realmente se decidiu para Jesus? Irmão, a minha vontade era falar, eu vim receber uma oração, mas eu não consegui falar. E eu me lembro que foi um processo muito difícil. E eu falei assim, caramba, eu aceitei Jesus, eu não consigo agora ser crente, meu Deus, eu não consigo. E aí eu vim conversar com quem? Com o pastor Wagner, eu queria conversar com alguém. Mas eu me lembro quando eu saí daqui, eu falei para Yasmin, vamos ser dessa igreja aqui, mas eu não quero falar minha vida para ninguém, não quero compromisso, não quero amizade. E passou uma semana e Yasmin já conhecia a igreja inteira. E aí todo mundo falando comigo, aí veio a Dani, né, que foi meu anjo, e eu me lembro que quando me apresentaram a Dani para ser meu anjo, foi muito difícil, irmão, porque eu não queria, eu não entendi, o anjo, para que isso? E aí eu me lembro que eu sentia a necessidade de
de melhorar a minha vida, já era o próprio Espírito Santo. E eu vim conversar com o pastor Wagner. Quando eu contei a minha vida para o pastor, eu comecei a contar: pastor, eu não nasci para ser feliz, eu não sou feliz, o meu relacionamento, minha vida é sentimental. Comecei a falar: pastor, eu não consigo ser crente, a realidade é que eu venho aqui na igreja, mas eu não consigo, eu gosto do mundo, eu gosto de beber, eu gosto de ouvir a palavra, mas eu não gosto de ter compromisso. E ele começou a falar: irmão, uma palavra que ele falou muito ao meu coração, que me marcou, ele falou assim: sua vida é assim, porque você nunca deixou Deus escolher, você sempre escolheu. E aquilo ali martelou muito na minha cabeça. E aí ele falou: você vai para um PG, comecei em um PG, foi me dando dicas, e eu vim, irmão. E eu me lembro que era muito difícil, irmão. Hoje, assim, eu olho para mim, eu realmente vejo uma transformação do Espírito Santo, porque se dependesse de mim mesmo, eu não seria quem eu sou hoje. E eu me lembro que o pastor, ele fez uma nuvenzinha. Eu não sei se o pastor vai lembrar dessa nuvenzinha. E ali eu fiz um pedido para o Senhor, porque eu não queria mais ser do jeito que eu era. Eu sabia que aquilo ali me machucava muito. E eu fiz um pedido. Eu falei: Senhor, eu quero te pedir uma transformação na minha vida. Que o Senhor me faça ser uma mulher de Deus e transforme a minha vida. Irmão, eu fiz aquele pedido ao Senhor. Mas eu não apenas fiz o pedido ao Senhor. Eu busquei para que aquilo mudasse na minha vida. E eu me lembro que eu falei assim: eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. Eu nunca fiz nada para Deus. Eu nasci na igreja, eu já passei por várias igrejas. E eu falei assim: eu vou escolher uma coisa muito fácil. E eu escolhi as crianças. Eu achava que era fácil. E eu me lembro assim, eu falei: vou ajudar, porque deve ser muito fácil, né? Chegar na salinha, tomar conta das crianças, é só isso. Irmão, não é só isso. Quando eu me lembro que eu cheguei na salinha, a Patrícia estava lá na salinha, né? E comecei achando aquilo muito fácil. E a Patrícia falou: você vai começar a trazer a palavra. Eu tomei um susto, falei: eu? Não, mas eu pensando comigo, eu não sei nada da Bíblia, meu Deus. E ali eu fui buscar. Eu me lembro que eu me matriculei no curso, né, de capacitação para o Ministério Infantil, que foi lá na igreja em Vila do Estélio, onde eu moro. E ali o Espírito Santo começou a trabalhar muito, irmão, através da minha vida. Cada vez que eu ia buscar na palavra, ensinar para as crianças, o Espírito Santo, ele trabalhava dentro do meu coração. E as coisas que precisavam sair, irmão, eu tinha muita coisa no meu coração, eu tinha muita mágoa, eu não conseguia expressar o amor. Sabe uma pessoa que ela está tão magoada, que ela não consegue falar, amar, mãe, eu nunca tinha falado para minha mãe que eu amava ela, a não ser criança, para meus pais, que hoje eu falo isso sempre, para meus filhos, eu falo: eu te amo, mas eu não conseguia expressar, e foi através das crianças, porque acho que Deus fala assim: é lá que eu vou te colocar. Aquelas crianças foram me ensinando através de um abraço, através de cada palavra que eu levava para ele. O Espírito Santo, antes de eu levar para ele, trabalhava na minha vida. E hoje, irmão, eu busquei isso no Senhor. Eu tenho, assim, me dedicado a minha vida a Deus, por tudo que Ele tem feito por mim, irmão. Porque hoje eu me vejo, eu era uma pessoa medrosa, eu era uma pessoa depressiva, eu era uma pessoa muito difícil de me relacionar, eu era uma pessoa que, quando algo acontecia na minha vida, eu ficava tão abatida que eu não conseguia levantar da cama, às vezes por 2, 3 dias. E a minha vida, as minhas emoções oscilava. Tinha dia que eu estava muito bem, tinha dia que eu acordava, parecia que tinha um buraco no chão, que eu parecia que ia me engolir. E o Espírito Santo foi trabalhando. Hoje, assim, eu tenho muita gratidão a Deus, sabe? E eu busco o Senhor, não o que Ele pode fazer na minha vida, mas por tudo que Ele é. E a cada dia eu tenho comigo aquele louvor que Deus, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E assim, irmão, e o que eu quero dizer para vocês é que o reino de Deus é decisão. Deus trabalha com decisão. Não adianta a gente entrar nessas portas diversas vezes se a gente não decidir mudança, sabe? Eu decidi mudança. E tem uma frase assim que Deus toca muito o meu coração, sabe? Que não precisa abrir a Bíblia, mas essa passagem fala muito ao meu coração. Só um minuto que eu escrevi bastante. Que é em
2 Timóteo 2,15, que diz assim, ó, procura se apresentar ao Senhor como obreiro aprovado, que não tem a que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E isso que Deus quer da gente, irmão, porque ninguém está aqui em vão, nós temos um propósito na vida, o Senhor tem um propósito em nossas vidas, nós não estamos aqui em vão, tem vidas que precisam de uma palavra, tem pessoas que às vezes estão do nosso lado, quer ouvir uma palavra de esperança, ouvir algo da gente, precisa ver isso na gente, não é só na casa do Senhor, não. Eu tive uma experiência um tempo aí com uma menina, que eu saí daqui da igreja, eu estava num ponto de ônibus, e eu estava ali sem Bíblia, sem nada, e a menina, por causa de um sorriso que eu dei para a moça, ela começou a falar que ela era afastada da casa do Senhor, e ela começou a contar a vida dela, e as lágrimas desciam, e eu pude falar do amor de Deus para ela. Então é isso que Deus quer, irmão. Ninguém está aqui em vão, a gente não está aqui para sentar no banco, ouvir a palavra e sair daqui cheio, né, gordinho, mas a gente está aqui para poder fazer o líder do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, me perdoe meu nervosismo, em nome de Jesus. Pode abraçar não. Amém. Quantos foram abençoados nessa noite? Diga amém. Irmãos, quem pode, né, transformar como o Senhor? Nenhum de nós. São processos. Pastor, então o que nós podemos fazer de melhor como igreja? Abraçar. Abraçar. Receber bem. Quantas pessoas chegam aqui no gabinete? Aliás, né? Eu ganhei um gabinete hoje, eu fui lá, atendi a primeira pessoa no gabinete novo. Depois eu vou fazer um coquetelzinho, uma coisinha assim, para convidar os irmãos, né? Então, quando as pessoas chegam, e elas me relatam isso com muita facilidade, elas dizem, pastor, ao chegar aqui, os abraços, o sorriso, a palavra, o acolhimento que eu recebi, quantas pessoas me dizem isso? Sabe, fixou meu coração como se eu já fosse daqui por muito tempo. Então eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente sempre abraçar, a gente sempre dizer para as pessoas como elas são importantes, dizer para as pessoas que elas são bem-vindas de verdade, orar com elas, se importar, ser um anjo, um mensageiro, porque assim, existem coisas que Deus começa a trabalhar a partir do momento em que as pessoas pisam no lugar onde elas são bem recebidas. Então, que Deus possa abençoar muito a vida de vocês, né? Quem ouve o testemunho da Daniele, quem ouve o testemunho da Elione, a gente diz assim, não é possível que sejam as mesmas pessoas que a gente olha e vê com tanta paixão pelo Senhor. Às vezes, eu estou vendo o Fábio e a Elione andando, né? Eu disse, vocês vão para onde? Para casa. Não, mas vocês vão de quê? A gente vai andando. E eu disse, mas vocês não disseram que morava perto de Vila dos Teles? Sim, então. Quantas e quantas vezes eles vieram a pé de Vila dos Teles para cá? Mas muitas vezes, né? Muitas e muitas vezes. Tem uma vez até que eu falei assim, não é possível, eu tenho que encontrar alguém que more para lá, porque não é possível. Não, pastor, é rapidinho. Então, uma pessoa que só frequentava a igreja em busca de uma felicidade, de algo que Deus pudesse dar, ser capaz de sair de casa, caminhar, servir, trabalhar com crianças, trabalhar em vários projetos na igreja, é uma transformação que nós não podemos fazer na vida de ninguém, mas o Senhor pode, mas nós podemos iniciar, nós podemos ser o braço, nós podemos ser a mão, nós podemos ser o carinho de Deus na vida das pessoas. Então, eu quero te pedir, quando você encontrar alguém que está vindo pela primeira vez na igreja, que está entrando, um irmão, seja quem for, não passe sem dar um abraço, porque esse abraço pode ser poderoso nas mãos do Senhor. Você crê nisso, querido? Você pode aplaudir o Senhor, você pode ficar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa, amém? E preparar o seu coração. Domingo será um domingo tremendo, tanto pela manhã como à noite. Quero que você prepare seu coração. Os casais já estão preparados
para fazer a recepção dessas famílias. As famílias vão chegar aqui, elas vão ser abraçadas, elas vão receber, sabe, o carinho da igreja. Nós vamos cantar juntos, nós vamos orar pelas crianças. Será um domingo diferente, será um domingo de acolhimento, será um domingo de família, será um domingo profético, de proclamações. E eu espero que você consiga trazer sua família. Se não conseguir, reuni-las em casa, amém? Se você não conseguir nesse domingo, nós temos 4 oportunidades para fazer isso durante esse ano, amém? Então até o final do ano nós vamos fazer isso. Tem um projeto que assim que acabar esse culto nós vamos iniciar, que é um projeto de cobertura para as famílias, amém? Um casal maduro cobrindo 3 casais em oração, para que a bênção de Deus chegue sobre essas famílias. Até o final do ano nós vamos ter, sabe, o evangelho começando nas casas. É isso que nós cremos, amém? No nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por ter nos, Deus amado, colocado aqui nesse lugar, ouvindo o testemunho dos irmãos. Deus, pessoas que batalharam, pessoas que sofreram, pessoas que erraram, mas pessoas que foram resgatadas. E esse lugar, Deus amado, tem servido de abrigo do Senhor. Muito obrigado, porque Tu tem nos dado uma promessa. A Tua palavra para nós, Senhor, é que o Senhor faz melhor. A Tua palavra para nós é que nós não somos só um lugar para frequentar, nós somos uma família para pertencer. E eu te agradeço, Senhor, que a graça do Senhor, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação do Teu Espírito seja sobre todo o Teu povo, não só hoje, mas para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus te abençoe. Domingo pela manhã, seja bem-vindo.